Bom dia, gente. Vamos lá. Vamos começar? Aí o pessoal vai entrando e a gente vai atualizando a galera aí das hipóteses, tá? Ah, a Dia entrou aí, Ana Paula. Tem um pessoalzinho novo, né? Diferente. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? É, Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa sessão iconográfica. Bom dia, Edi. Bom dia. Para quem já conhece o diagnóstico, vamos ver se a gente consegue trabalhar outros diagnósticos, né? Mas acho que lesões genitais, lesões de mucosas, lesões lombar, enfim, tem grupos de doenças que acaba agrupando, né, muitos diagnósticos diferenciais. Eu acho isso importante, tá? Vamos lá, gente. Então, a ideia é realmente todo mundo participar, a gente conseguir fazer um máximo número de hipóteses aqui para essas lesões, tá? E ir trabalhando, né, pelo menos as principais conceitos aí de cada doença, tá? Acho que a ideia é a gente sempre ir apresentando ali diferentes classes de doenças, né, para uma mesma lesão. Então, acho que eu acho importante isso daí, né? E também, né, é mais ou menos como eu falo para as residentes, por exemplo, quando a gente está diante de uma lesão clínica no nosso ambulatório, e aí a gente faz três, quatro hipóteses diferentes, é como, né, eu entendo, se a gente tivesse atendido cinco hipóteses diferentes mesmo, assim, reais, né? Porque se são hipóteses diagnósticas, são possibilidades de diagnóstico, né? O paciente vai acabar fechando um deles, mas eu, eu entendo que essas cinco hipóteses que foi feito no ambulatório pode ser trabalhado, pode ser estudado quando chegar em casa, né? Porque tem doença que é muito raro, né, gente? E aí a gente não, só vocês estão aí? Estou enrolando aqui. É que ninguém deu hipótese nenhuma. Tudo bem? Ah, Didi entrou. Tudo bem, Didi? Tudo bem? Poliana, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá. É, leishmaniose. Leishmaniose também é interessante, gente. Ó, então, vou colocar aqui, ó. Leishmaniose, né? Então, qual que é o ponto assim um pouco diferente da leishmaniose aqui nesse caso é a topografia, né? Que normalmente a leishmaniose, a úlcera leishmaniótica inicial, ela está associada ao contato primário ali, né, do mosquito, tá? Mas ela pode acontecer em qualquer lugar, tá? Então, a leishmaniose, eu acho importante a gente sempre lembrar que ela é a característica clínica da leishmaniose depende do espectro clínico do paciente, né, se ele tem uma imunossupressão ou se ele é imunocompetente, mas a espécie da leishmania, tá? Então, isso que é importante, tá? Então, a leishmaniose, vamos só lembrar só o conceito básico, gente, que ele começa com a úlcera leishmaniótica. Vamos colocar aqui uma leishmaniose cutânea nodular localizada. É essa que é a característica clínica clássica, que seria essa daqui, né? Uma úlcera emoldurada com uma base, normalmente com fibrina mesmo, relativamente pouco exudativa, né? E uma borda mais infiltrada, assintomática, né? Essa que é a clássica úlcera leishmaniótica. Aí, dependendo do agente e dependendo da imunidade do hospedeiro, ele pode ir para um polo anérgico, leishmaniose cutânea anérgica difusa, normalmente da Leishmania amazonensis, né? Ou ele pode ir para um polo hiperérgico, né? Colocar aqui, ó, hiperérgico, que seria a leishmaniose cutânea, mucocutânea, né? Da leishmaniose viana brasiliensis, normalmente, tá? Então, mas uma úlcera leishmaniótica, eu acho uma ótima hipótese, tá? Tem um meinho aqui, uma leishmaniose borderline, que tem lesões mais disseminadas, mas uma úlcera leishmaniótica eu acho que é uma úlcera, né? Uma bordinha parece bem infiltrada, né? Então, acredito que é uma hipótese que a gente pode trabalhar assim, né? Questionar em relação à epidemiologia dessa paciente, né? Há sintomas, que normalmente a leishmaniose não tem sintomas, né? No local da lesão, tá? Ectima, então a ectima é uma doença, a lesão é uma lesão ectimatoide, né? Então, vou colocar aqui, ó, ectima, né, é uma hipótese muito, muito forte.
Porque qual que é a característica do ectima, gente? O ectima bacteriano, por exemplo, né, ectima por Staphylo ou Streptococcus, por Staphylo normalmente, ele é uma placa arredondada necrótica bem redondinha, tá? E depois, quando sai aquela placa necrótica, ela pode se manifestar como se fosse uma úlcera assim, tá? Então, ectima é uma hipótese interessante. Por exemplo, Staphylo aureus, né? Qual que é a epidemiologia do ectima normalmente, gente? Normalmente é criança, lá tá batendo, tá? Normalmente está associada ao quê? Má higiene, está associado a algum grau de desnutrição. Normalmente são múltiplas lesões ou poucas lesões do ectima? Poucas lesões. Então tá batendo tudo, né? Então, assim, para o ectima, eu acho que é uma hipótese interessante. E qual que é a localização mais frequente ali do ectima? Membros, glúteos. Então tá batendo tudo, tá? Membros, glúteos, poucas lesões, né? É uma forma profunda ali, né, de infecção por estáfilo, por exemplo, né? Acomete mais crianças com algum grau de imunossupressão e ele se evolui com cicatriz, né? Acho que essas são as principais informações que a gente precisa levar aí do ectima. Então, para tratar o ectima, gente, a gente tem que, né, oferecer para o paciente um tratamento antibiótico, né? Mas melhora das comorbidades, né, gente? Normalmente na dermato é sempre assim, o tratamento clássico com prescrição, né? Com receita médica e o tratamento aí, ele é ampliado aí, né? O tratamento completo envolve muitas coisas além da receita, né? Orientações, mudanças de hábito, né? Então, a ectima é uma hipótese muito boa. Dermatite estreptocócica perianal, gente, também isso aqui é interessante, ó. Dermatite estreptocócica perianal, normalmente, né, ele tem uma característica mais perianal mesmo. Ele é uma placa eritematosa, pode ter algum grau ali de exudato na região perianal e pode se manifestar com prurido, pode se manifestar com constipação, pode se manifestar com tenesmo, né, pode se manifestar até com um certo grau de corrimento, tá? Ele é indutor, lembra? Quando que a gente sempre lembra da dermatite estreptocócica perianal? Lógico, com as lesões clínicas, né, perianais, diagnóstico diferencial lá de oxiurose, enfim, um monte de coisa, né? Porque dá mais em criança, né? Então a gente tem que avaliar realmente se tem uma placa eritematosa ali perianal, né? Mas a gente sempre lembra da dermatite estreptocócica perianal no contexto de psoríase gutata, né? Então, um paciente com psoríase gutata, a gente sabe que ele tem o desencadeante estreptocócico faríngeo normalmente, né? Quando a gente não acha um foco faríngeo, a gente também investiga a dermatite estreptocócica perianal, tá? Então, mas é uma hipótese interessante também que a gente considera para essas lesões genitais, né? Úlcera de Lipschutz, essa é uma hipótese do artigo também, tá? Então, assim, ó, úlcera de Lipschutz, né? Lipschutz, tá certinho, tá? Então, por que que ó, essa é uma hipótese interessante? Porque parece que a gente está diante de uma criança, né? Tá? Então, úlcera de Lipschutz, característica epidemiológica. Crianças que não iniciaram atividade sexual ainda, né? Essa é a característica epidemiológica, né? É uma lesão, uma úlcera dolorosa, né, na região genital de uma menina que não iniciou atividade sexual, precedida por pródromo, né, viral, assim, parece tipo uma gripe, né, tipo como se fosse uma gripe, e aí ela evolui com essa úlcera dolorosa, né, na região genital, tá? Agente etiológico da úlcera de Lipschutz, Epstein-Barr vírus, né? EBV vírus, tá? Então, lembra, Epstein-Barr vírus, gente, vamos ver se no artigo ele solicitou sorologias para Epstein para investigar a úlcera de Lipschutz, tá? É uma hipótese muito boa, tá? Então, as manifestações do Epstein-Barr vírus que a gente sempre fala, né? Úlcera de Lipschutz, Gianotti-Prost, leucoplasia pelosa oral, hidrovaciniforme, o que mais? Um monte de coisa, né, que está associada aí ao Epstein-Barr vírus, tá? Que a gente precisa de linfomas, né? Linfoma B, enfim, a gente precisa saber aí as manifestações. Então, a úlcera de Lipschutz, manifestação, hipótese do artigo também, tá? Então, a úlcera de Lipschutz, pela epidemiologia, né? Então, é uma excelente hipótese, gente, tá? Deixa eu ver. Furúnculo, e isso também é interessante, gente, ó. Vou colocar aqui, ó, furúnculo, tá? Então, furúnculo, lembra?
furúnculo, carbúnculo, né? Então, assim, ó, ele dá nos lugares onde tem folículo, tá? Folículo, tá? E ele pode se manifestar, né? Pode ser, por exemplo, um furúnculo próximo dessa região aqui genital, que também dá bastante também, né? E ele simplesmente drenou, né? Então, o que que eu acho importante de furúnculo, gente, né? Normalmente o furúnculo, ele dá em paciente ígido, né? O que a gente vê nos nossos ambulatórios. Só que essas infecções bacterianas, assim, sempre pode ser uma manifestação inicial de uma imunodeficiência primária, tá? Então, o que está estranho para furúnculo nessa paciente? Parece que é uma paciente muito jovem, né? Então, se realmente ela tiver furunculose, por exemplo, se ninguém na família está com furúnculo, ectima, impetigo, e ela começou a desenvolver um monte de furúnculo, a gente vai investigar imunodeficiência primária, né? Imunodeficiência, porque uma das manifestações de imunodeficiência primária são infecções de pele. Pode ser infecção por HPV, por herpes, por molusco, bacteriana, fúngica, né? Então a gente acaba perguntando de pneumonia, quais são as manifestações normalmente que vêm junto com uma imunodeficiência primária, gente, tá? Então, infecções, né? Alergias, tá, gente? Urticária, alergias, né? Eczemas, tipo dermatite de contato, né? Pode estar associado ali também com manifestações de imunodeficiência primária. Infecções, né, que eu já falei, pneumonia, infecção de urina, né? Autoimunidade, tá, gente? Então, lúpus, essas coisas, tudo isso, ele entra junto ali nas manifestações de imunodeficiência primária. Lógico, a gente vai solicitar alguns exames, né, que pode indicar uma imunodeficiência, sim, mas furunculose em criança, desse tanto, né, a gente vai investigar uma imunossupressão. Pode ser má higiene, pode ser desnutrição, né? Mas isso é importante. Então, furúnculo é uma boa hipótese, tá? É... Excelente, gente. Deixa eu ver aqui. Granuloma de Jacquet. Isso, gente. Isso aqui também é uma hipótese muito forte, tá? Então, assim, ó, pseudocifílides de Jacquet, ó. Pseudocifílides de Jacquet, tá? Então, assim, ou granuloma glúteo infantil, né? Então, assim, tem gente que considera como sinônimo, tem gente que considera como coisas um pouco diferentes, tá? Mas o ponto é o quê? Mais ou menos, né? Do granuloma glúteo infantil e da pseudocifilite de Jacquet. É uma dermatite de contato, a princípio, tá? Uma dermatite de contato muito exuberante na forma de úlceras que simulam sífilis, pseudocifilite de Jacquet, tá? Então, por isso que eu acho importante é, esse diagnóstico, porque o tratamento ali, às vezes, é a gente controlar ali, perguntar se o paciente está com diarreia, né, se tem, como é que é a troca de fralda do paciente, né, quanto tempo troca a fralda, tá? Se passou corticoide, né, porque está associado ao corticoide florado também, o granuloma glúteo infantil e a pseudocifilite de Jacquet, tá? Então, assim, diagnóstico diferencial ali da úlcera de Lipid, das dermatites de fraldas, né, que de um aspecto mais exuberante na forma de pápulas, de úlceras, de erosões, tá? Então, pseudocifilite de Jacquet, o granuloma de Jacquet, ou o granuloma glúteo infantil, né? Então, vamos considerar que... É porque a pseudocifilite de Jacquet, gente, seria como se fosse um granuloma glúteo infantil que realmente formou uma úlcera tipo sífilis mesmo, né? Então, é uma hipótese perfeita para esse caso. Por quê? Porque realmente a gente está diante de um lactente aqui, né? De uma criança, tá? Perfeita hipótese, gente. Então, glúteo infantil, pseudocifilite de Jacquet, hipótese de trabalho, tá? Da psogutata, né, que a gente falou, né? Então, em relação à úlcera de a dermatite streptocócica perianal, né? É, pioderma gangrenoso. Então, assim, isso daqui é uma hipótese fortíssima, gente, ó. Pioderma gangrenoso. Por quê? Porque a lesão é de pioderma, né? Então, uma úlcera, né, com a borda inflamatória, o fundo exudativo, tá? Qual que é a topografia mais frequente de pioderma gangrenoso? Membros, pode dar na região glútea também, tá? Então, pioderma gangrenoso eu acho uma boa hipótese, tá? Por quê, gente? Porque o pioderma gangrenoso, lembra, ele também está associado tipo um Kebner, patergia, né? Lembra, quais são os critérios de pioderma gangrenoso, gente? Ó, vamos lembrar, dois maiores e quatro menores, tá? Então, a clínica, que a gente falou, né? Uma úlcera fagedêmica dolorosa, borda violácea, subminada, pustulosa, solta, fundo exudativo, é a clínica, né? Qual que é o outro critério maior? Descartar,
diagnóstico diferenciais. Aí tem que descartar um monte de outras úlceras, aí, úlcera venosa, enfim, né? E aí, aqui também entra os critérios menores aqui, ó, que seria histologia, né, do pioderma gangrenoso, neutrófilos, né, normalmente sem vasculite, tá? E aí seria melhora com corticoide, também melhora brusca com corticoterapia, né? Fatores desencadeantes conhecidos, então o que que a gente perguntaria para essa paciente aqui, ou para a mãe dessa paciente, né? Ela tem algum probleminha de saúde? O que que a gente investigaria sempre? Doença inflamatória intestinal, artrite e malignidade hematológica. Lembra? Então, 50% dos piodermas gangrenosos estão associados a alguma alteração clínica associada, tá? Enfim, e aí a gente vai tentando fechar. E patergia, né? Falei tudo isso para falar da patergia. 30% dos pacientes têm patergia. Então, pode ser, às vezes, né, um trauma, né, uma patergia ali nessa região aqui região genital, tá? Então, a lesão é de pioderma gangrenoso mesmo. Então, se a paciente ela tem, né, uma antecedência, vai que ela já tem um diagnóstico de uma alteração hematológica. Então, pode ser um pioderma gangrenoso tranquilamente, tá? Fusária, fusariose, então também, né, gente? Então, a fusariose do paciente imunossuprimido, né? Então, fusariose, lembrar que a lesão clínica, ele começa com uma mácula, uma placa roxeada, depois tem uma úlcera central mesmo, né? Que ele acaba tendo esse caráter de necrose. Então, fusariose, lembrar que a fusariose também, gente, ele tem um negócio interessante. Ele entra num contexto de uma doença séptica, né? Ou seja, de um prognóstico bem, bem ruim, né? Só que ele pode ser doença localizada também, tá? Então, às vezes, o paciente não é imunossuprimido, tem fusariose, sei lá, como se fosse um abscesso, alterações ungueais, entendeu? Tem fusariose localizadinha, assim, interdigital, tá? Não necessariamente o paciente ele tá séptico, tá? Então, pode ser uma manifestação de fusariose? Pode, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Isso, tá? Então, também manifesta hipótese do artigo, tá, gente? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho aqui, então, em relação ao herpes. Vamos ver se a gente consegue lembrar de mais umas duas, três, quatro hipóteses diagnósticas de úlceras. Então, vamos lembrar assim, gente, ó. Vamos tentar pensar nas úlceras independentes do local, igual o pioderma gangrenoso. Não é genital a princípio, né? Mas pode ser completamente, tá? E nas lesões genitais, que também a gente tem que lembrar de muitas coisas, tá? Vamos ver se a gente lembra de coisas infecciosas. Então, vamos tentar esgotar aqui as patologias infecciosas, que são coisas que a gente não pode deixar passar, né, gente? Coisas neoplásicas e lesões infecciosas, tá? E as coisas reacionais. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, se vocês pensam em mais hipóteses além dessas, tá? Então, herpes é uma excelente hipótese. Então, é sempre assim, gente, ó, úlceras, né? Num paciente, úlceras genitais, ainda mais se for dolorosas, lógico, né? Se for precedidas por vesícula, ainda melhor ainda, tá? Mas úlceras dolorosas genitais, sempre, né? A ideia vai ser descartar herpes, tá? Ah, mas herpes não é assim. Herpes não faz um negócio desse. Faz, né? A gente sabe que em imunossuprimido as lesões herpéticas são extremamente atípicas, exuberantes, extensas, vegetantes, úlceras necróticas, desfigurantes, tá? Então, pode ser uma úlcera, né? Uma lesão de um herpes no paciente imunossuprimido? Pode, tá? Mas, e se o paciente não for imunossuprimido? O herpes, ele vem de forma exuberante em alguma circunstância, gente? O herpes simples, ou herpes tipo 2 também, ele vem de forma exuberante em alguma circunstância? Prima infecção herpética, tá? Então, a prima infecção herpética, lembra, né? Prima infecção herpética. Primeira vez que a paciente teve ali a manifestação de herpes. Como é que se manifesta a prima infecção herpética? Vocês lembram? Nada. O mais comum é o paciente não ter nada, assintomático, nada, né? Só que, numa pequena porcentagem dos pacientes, vem e se vem forte. Lembra? Gengivite erosiva herpética, acometendo o lábio, diagnóstico diferencial de eritema multiforme, de pênfigo paraneoplásico, tá? E na região genital pode ser de forma exuberante, tá? Então, acho que uns 3, 4 meses atrás, a gente foi ver uma interconsulta de uma paciente, mas ela tinha lá os seus, acho que 18 anos, não sei, 18 não, acho que era menos, 12. E ela tinha várias úlceras genitais.
tá? Então, uma das coisas que a gente perguntou é, você já teve herpes? Era para ela falar não mesmo, tá? Que se ela falar sim, aí já não, já aquelas diversas úlceras exuberantes genitais já não estavam batendo, entendeu? Agora, se ela falasse não, realmente poderia ser uma prima infecção herpética, né? Úlcera de Lipschutz, o problema é que ela já tinha já iniciado a atividade sexual dela já, tá? Mas úlcera em paciente imunossuprimido pode também. Gente, pode bastante hipótese ainda, hein? Vamos ver se a gente consegue, por exemplo, úlceras em úlceras genitais, gente, em paciente imunossuprimido, né? Qual que é vamos lembrar aqui da classe, então, dos herpes que a gente falou. Herpes tipo 1, a gente já falou, herpes tipo 2 poderia ser, né? A varicela zoster já não tanto, né? O herpes vírus tipo 4, né? Que seria a da mononucleose, pode fazer algumas lesões assim, né? Pode, tá vendo aqui, ó? Epstein-Barr vírus, a gente já viu que pode, né? Isso, perfeito, gente. Herpes tipo 5, tá? Então, é isso que a gente não pode, paciente imunossuprimido, se a gente vai atender um paciente desse lá na enfermaria, lá de interconsulta, né? Se ele for imunossuprimido, se ele HIV positivo, sei lá, em uso de quimioterapia para uma alteração hematológica, né? Então, a gente tem que escrever lá, né? A necessidade de cobrir citomegalovírus, tá? Porque o citomegalovírus ele não é muito sensível ao aciclovir endovenoso, tá? Então tem que ser outras classes de antivirais sem ser o aciclovir, tá? Então sim, o herpes vírus, o citomegalo, úlcera por citomegalo é uma hipótese muito, muito forte. Lembra, citomegalovírus, gente, a gente pensa em poucas coisas. Síndrome TORCH, né? Aquele Blueberry Muffin Baby, não é? E úlceras genitais em pacientes imunossuprimidos, tá? Então, herpes vírus tipo 6, 7 já não tanto, né? Que ele vai fazer outras coisas tipo pitirese rósea, DRES, né? E o Kaposi também menos. Então, citomegalo pode, herpes e Epstein-Barr vírus pode, e tipo 1 e tipo 2 também pode, tá? Então, é sempre interessante deixa eu ver se as outras classes de herpes poderia também, tá? Beleza. O que mais, gente, poderia ser? E se esse paciente, né? Então, assim, isso poderia ser alguma forma de tuberculose? Então, a gente sempre fala, né? Tuberculose, tuberculose, tuberculose cutânea, né? Existe alguma tuberculose cutânea que faz lesões periorificiais dessa forma, tá? Vamos lá. Lúpus vulgar não, né? Escrofoderma talvez, né? Não ia falar, mas não era essa que eu ia falar, mas talvez o escrofoderma, né? Mas um cancro tuberculoso difícil, né? Uma goma tuberculosa talvez, né? Eu não ia falar, mas realmente isso daqui, gente, né? É uma lesão que parece mesmo também que veio de uma goma. Tá? Lembra o que que é uma goma? A goma é um nódulo que se liquefaz e libera um material meio purulento, necrótico, tá? Isso é uma goma, tá? Então, assim, né? Então, assim, e a gente tem poucas gomas na dermato, né? Poderia ser alguma tuberculose? Pode. Mas existe uma tuberculose que acomete orifícios? Existe. Não existe, gente? Uma tuberculose que faz diagnóstico diferencial de úlceras genitais, orais, genitais em pacientes imunossuprimidos? Vocês estão aí, gente? Ana, Dia, Gi, a Marcela. Existe alguma manifestação ali de... Estão aí, né? Qual que é a tuberculose que... Tuberculose cutis orificialis. Exatamente, gente. Então, assim, a tuberculose cutis orificialis, qual que é a manifestação clínica? É essa aí, essa é exatamente essa manifestação que a gente está vendo, tá? Pode ser se manifestar como se fosse só uma lesão parecendo uma afta? Pode, mas pode se manifestar como uma lesão genital, uma úlcera genital? Também pode também, tá? Então, se essa paciente já tiver foco tuberculoso em tratamento, né, ou conhecidamente já uma TB em algum outro foco, né, ou intestinal, pode ser a cutis orificialis, ele pode ser meio que por contiguidade, assim, por autoinoculação, né? Então, pode ser uma tuberculose cutis orificialis, eu acho, tá? Pacientes também têm uma imunidade também comprometida. Gente, se essa paciente, por exemplo, ela tiver doença, bom, deixa eu ver aqui. Doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal, não sendo pioderma gangrenoso, tá? Doença inflamatória intestinal. Ela pode dar coisas na pele?
É, ela pode dar muita coisa na pele, tá, gente? Então, assim, por exemplo, doença de Crohn, por exemplo, Crohn cutânea. Lembra? O Crohn, ela pode ser Crohn metastática, um Crohn, sei lá, o intestino não está aqui e a lesão está lá. Beleza, pode ser. E como é que é uma manifestação de Crohn metastática? De qualquer jeito, pústula, úlcera, bolha, tá? Pode ser uma Crohn contígua, pode ser uma doença de Crohn contígua, gente. Pode, né? Porque o intestino está passando ali pertinho ali, tá? Pode ser. Então, como é que a gente. Lembra, hidradinite supurativa esquisita, a gente não lembra de Crohn cutânea, tá? Então, pode ser uma doença de Crohn, tá? E doença de Crohn, como é que ela se manifesta, assim, com uma das principais manifestações? Lesões genitais, edema, erosão, úlcera, tá? Então, eu acho, para mim, né, essa lesão tranquilamente poderia ser uma doença de Crohn cutânea, tá? Porque é a área do Crohn cutâneo, gente, tá? Que acomete bastante, tá? Mas então ele pode ser uma manifestação de pioderma dentro do contexto de Crohn ou pode ser só uma doença de Crohn mesmo, tá? Doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, tá? O que mais, gente, poderia ser, então, assim? Então, olha só, então é importante a gente investigar isso daqui, né, na família, ou diarreia, outros sintomas de Crohn, biópsia com granuloma, tá? Isso vai fazer toda a diferença, né? O que mais poderia ser, gente? Eu acho assim, lesões genitais, né? A gente tem que pensar nas clássicas, né? Nas clássicas DSTs. Não tem como a gente fugir disso, tá, gente? Então, assim, pode ser um cancro duro estranho, né? Ah, mas tem um halo inflamatório. Então é um cancro mole, né? Ou é um cancro misto. Ou um cancro redux, não sei, entendeu? Então, assim, mas a ideia é, com certeza, para qualquer úlceras genitais, independente ela pode ter sofrido abuso, gente, tá? Né? Para qualquer úlcera genital, a gente tem que pensar em todas as DSTs, todas, né? Não pode deixar passar, entendeu? Então pode ser um cancro duro estranho, pode, tá muito inflamatório, tá, mas a base está seca de um cancro duro, não tá? Vamos ver se na palpação ele é endurecido ou ele é amolecido, tá? Mas eu não quero que seja cancro duro, então é um cancro mole, tá? Pode ser? Pode, ué, né? Pode ser um cancro misto, pode ser um redux, pode, tá? Donovanose, exatamente. Então, assim, donovanose pode também, tá? A donovanose, a Klebsiella, né, granulomatis, ela vai fazer um aspecto, pode fazer um aspecto de úlceras, mas normalmente é um aspecto de bife sangrento, ela tem uma lesão crônica, né, progressiva, indolor, né, que pode evoluir com SEC sobre a lesão da placa, né, mas ele pega bastante regiões de dobras, acho que ele também chama fagidenismo das dobras, né? Só que o que fala a favor da donovanose? Olha que interessante, né? Em relação às demais, ao linfogranuloma venéreo, né? A sífilis, a gonorreia, o cancro mole. Que a donovanose, ele não necessariamente é uma DST, lembra? Ele pode, normalmente, acredita que a Klebsiella granulomatis coloniza o intestino e, de alguma maneira, ele acaba fazendo lesão genital. Tá? Então, assim, a donovanose, para essa epidemiologia, é uma possibilidade? É, porque não necessariamente ele é uma DST, tá? Então, acho importante a gente lembrar dessas manifestações também, né, de DST. Qual que é uma DST hoje, que a gente considera também uma DST, gente, que veio numa epidemiologia faz 2 anos atrás, com vesículas, né, com febre, com linfadeno, pode ser lesão genital, pacientes com, né, homossexuais, né, pacientes héteros também, tá? Que pode se manifestar também como uma úlcera, monkeypox, tá? Então, sim, isso aqui também a gente não pode deixar passar também, tá, gente? Então, monkeypox, mpox, tá? Essas lesões genitais, né? Então, vamos sempre lembrar isso daqui, tá, gente? Eu acho que das clássicas que a gente já conhece, tá? Até a gonorreia pode fazer uma úlcera parecendo com acromólio? Pode também, tá, gente? Então, porque a gente não sabe o histórico dessa paciente, o que aconteceu, né? Então vamos lá, gente, vamos para a historinha dela, mas lembrar que a gente consegue trabalhar ainda com algumas duas, três hipóteses interessantes aqui para esse quadro aqui, tá? Mas foi excelente, excelente aqui essa rodada de hipótese diagnóstica, ó. Então era uma paciente de sexo feminino, então bem novinha, né? 17 meses de idade, e não tinha nada, nasceu bem, estava de boa, tá? A lesão começou com uma bolha hemática, tá vendo, né? E rapidamente progrediu para uma úlcera, né? Com um fundo fibrinoso, uma base eritematosa, infiltrada e endurecida a palpação mesmo, tá?
Então, lesão dolorosa, 7 dias, uma progressão relativamente rápida, tá? Ela estava bem, ó, né? Bom estado geral, né? Sem sintomas de septicemia, estava de boa, né? Sem febre e sintomas sistêmicos. Isso daqui é importante, por quê? Porque provavelmente, né, a hipótese diagnóstica, né, o diagnóstico principal pode estar dentro de um contexto de uma doença sistêmica, tá? Fez uso de alguns antibióticos, né? A cefpodoxima, que a clínica aí não melhorou, fez por 72 horas e não melhorou. E aí, no laboratório, ela tinha algumas coisas interessantes. Ela tinha um aumento de provas inflamatórias, mas ela tinha uma contagem absoluta de neutrófilos baixa, tá vendo, né? E foi feito, então, né, tudo que vocês falaram, ó, né, investigação para prima infecção herpética, para citomegalovírus, até para herpes vírus tipo 3, né, e para úlcera de Lipschutz. Muito interessante, né? Então, eu gosto de ler esses artiguinhos, gente, porque ele mostra para a gente, na prática, o que a gente precisa ver, né, a teoria, tá? Lógico, né, que a gente não é qualquer lugar que a gente consegue fazer isso, tá? Mas só de ver, né, eles descartando essas possibilidades, você fala, poxa, legal, né? Na hemocultura negativa, mais cultura da lesão, pseudomonas, tá? Nisso, né, outras sorologias, né, porque a ideia realmente é investigar, caramba, né, a gente conhece tal doença como uma doença de imunossuprimido, né, mas ela solicitou lá as imunoglobulinas, solicitou lá o perfil de tropismo, de neutrófilo, lá tudo negativo, ela não tinha uma imunodeficiência primária, tá? Tratou certinho ali, né, de acordo com a cultura da lesão, depois a lesão melhorou e ela não teve mais essa manifestação nunca mais, tá? Num segmento aí de um ano, tá? E diante dessa historinha, gente, né? Cultura pseudomonas associado a um quadro de neutropenia, tá? Qual que é o diagnóstico que vocês considerariam aqui para essa paciente, gente? Pseudomonas, né? Num contexto de neutropenia. O que vocês pensam? Pode ser que já saiu, tá? Qual ectima? Ectima só é o estáfilo, gente. O ectima sozinho, normalmente, é só a lesão lá. Isso, tá? Então, a ideia realmente é a gente lembrar de uma coisa grave, tá, gente? Então, o ectima gangrenoso, ele está num contexto de paciente ruim clinicamente, tá? Séptico. Então, o caso dessa paciente foi o seguinte: não tinha nada previamente rígido e também ficou rígido depois, mas ela teve um nadir ali, um pico para baixo de uma neutropenia transitória. Tem gente que tem isso, não tem neutropenias transitórias que fica fazendo estomatite aftosa recorrente, tá? Então, e a paciente só tem, teoricamente, essa imunossupressão, assim, temporal, bem localizadinha, tá? Então, o que eu achei interessante também foi isso daí, né? Ela não tinha outras imunossupressões, mas ela realmente teve um episódio de neutropenia durante a infecção ali por pseudomonas, tá? Então, nesse caso, entrou ali como ectima gangrenoso, né? Por que que eu acho importante? Eu, gente, ia mostrar essa foto aqui de iconográfica, tá? Por que que eu queria botar essa imagem de iconográfica, gente? Porque eu tento, né, estimular as residentes também a trabalhar com lesão que não está na sua forma plena, entendeu? Eu falei assim, pô, mas já é difícil fazer o diagnóstico de ectima gangrenosa com isso daqui? Imagina assim. Pois é. Por quê? Porque são doenças que têm um prognóstico muito ruim, né? E se a gente pensa, porque qual que é a topografia do ectima gangrenoso? Parece do ectima normal mesmo também. Genital, glúteo, né, não sei o quê, imunossuprimido, lesões, poucas lesões, entendeu? E começa com uma bolinha de sangue, né? O que que a gente poderia fazer? Passa uma pirocina, depois chama a dermato daqui 2 dias. E aí a gente vai ver depois o que que aconteceu, tá? Mas pode ser esse tempo aqui, pode ser o que vai fazer a diferença. A mesma coisa que a gente falou ontem, né? Então, assim, ontem a gente fez uma iconográfica bem legal aqui, mas o tempo ali é sobrevida, tá, gente? Então, a ideia, lógico, né? Não precisa exagerar, mas, assim, eu queria que vocês trabalhassem essa estratégia de fazer diagnósticos quando a lesão não está ainda na sua forma plena. Então, o que que vai ajudar? Se a clínica não é o mais que vai nortear o nosso raciocínio. Topografia e epidemiologia,
tá? Então, assim, se essa paciente, por exemplo, tinha aquela bolha hemática, mas ela já era paciente da hemato, tá fazendo quimioterapia, tá fazendo não sei o quê, é neutropênica, aí apareceu com uma bolha hemática na coxa, gente, né? No glúteo, na região genital, né? Lembrar, né? Que pode ser algo bem ruim, que a gente teve a infelicidade de ver a lesão um dia antes dela se manifestar de uma forma que a gente conhece. Tá? Então, às vezes, né, uma interconsulta muito precoce, às vezes até prejudica o paciente, né? Porque não começou a lesão ainda, né? Da forma que a gente está acostumado. Então, a gente precisa trabalhar com isso, tá, gente? Lógico, enrolei, falei um monte de coisa aqui, mas é que realmente eu acho isso muito importante, tá? O que que vocês acham aqui, gente? Que alternativa vocês assinalariam aqui? Beleza, isso aí, gente. Vamos, tem que participar, né? Vamos lá, vou passar aqui as respostas para a gente trabalhar um pouquinho, ó. São alguns agentes patogênicos responsáveis, né? A aeromona, Staphyloaureus aspergillus, lembra? O ectema gangrenoso, classicamente, é por pseudomonas, tá? Então, lembra? A gente estuda as manifestações cutâneas da pseudomonas, que ela pode ser tanto em pacientes imunocompetentes quanto em pacientes imunossuprimidos, né? Ela pode ser, lembra que a gente falou? Sei lá, foliculite por pseudomonas da banheira quente, né? Síndrome do pé quente por pseudomonas, otite externa por pseudomonas, coisas que não, nem precisa tratar, tá? Se o paciente é imunocompetente. Mas tem coisas ruins, ectema gangrenoso, né? Blastomicose, pioderma blastomicose simile, né? Umas coisas de manifestação. Só que, e o ectema gangrenoso é um deles. Mas, deixa eu ver. Isso, gente, pessoal participando muito legal, exatamente, está certinho. É, mas o ectema gangrenoso ele não é só de pseudomonas, tá? Então pode ser uma manifestação de fusário mesmo, tá, gente? Fusário, aspergillus, staphyloaureus, então ele não é só de pseudomonas, mas vamos lembrar dessa característica, né? Localiza-se preferencialmente no tronco? Não, gente, tá? Então como a gente falou, membros inferiores, glúteos, né? Normalmente poucas lesões, tá? Com essa característica aqui ectematoide mesmo, tá? Geralmente se desenvolve no contexto de neoplasias hematológicas ou terapia imunossupressora, sim, né? Neutropenia, tá? É isso que é importante aí do ectema gangrenoso, tá? Apresenta taxa de mortalidade de 50%. Isso, né? A ideia é a gente. É coisa chata, né, gente? Mas às vezes eles não têm mais como pegar o candidato, que ele está tão bem preparado, né? Que a ideia é começar a trabalhar com números, né? Mas tem que lembrar que a mortalidade é altíssima. Por isso que eu acho interessante a gente ter essa preocupação, gente, tá, né? Aprenda os clássicos. Aprender os clássicos, um passo para frente agora que você vai dar. Aprenda a manifestação de paciente fototipo alto, por exemplo, que é o Brasil, né, gente? Aprenda a manifestação pré-clínica. Ainda mais nessas doenças aí que tem uma mortalidade de 90%, tá louco, tá? Beleza, gente? Então, epidemiologia, topografia, às vezes é o que a gente tem é, de, é, de coisa ali, de informação para trabalhar. Certo, gente? Tá bom? Tudo bem? Deu para pegar um pouquinho hoje aí algumas coisinhas de ectema gangrenoso, né? A nossa aulinha de hoje aqui. Beleza, gente? Então acho que hoje é terça-feira, então só para avisar vocês, eu acho que é sexta-feira e feriado, né? Então, assim, a gente tenta fazer aí o nosso encontro até quinta-feira, tá? Aí depois a gente vai conversando, quinta-feira eu vou conversar um pouquinho com vocês também, a gente reajusta um outro dia para a gente continuar os nossos encontros, tá? Principalmente com o pessoal que está aqui, ó, que é a galerinha que acordou todos os dias de manhã para assistir às aulas, né? Então, a Poliana, a Jéssica, né? A galerinha aí que realmente ficamos juntos, né? Tá? E a gente vai. Não abandonarei. Gente, acho que a Didi, a Di e a Marcela, que são as minhas residentes, elas sabem, né, o quanto que realmente gosto de fazer essas coisas assim, né? Talvez
momentos aqui do meu dia é essa iconográfica aqui, tá? Eu vou parar não porque eu não tô gostando, não porque eu não quero, tá, gente? Mas é porque realmente acho que as R3 vão prestar o TED, né? E também acho que em outros horários tem uma participação maior também, acaba ajudando, tá? Mas a gente vai conversando. Amanhã vamos fazer uma iconográfica mais curtinha, que amanhã é reunião clínica presencial, preciso sair correndo, tá? Aqui no nosso serviço. E na quinta-feira normal também. Beleza, gente? Então, é isso daí. Obrigado pela presença de todo mundo, de verdade mesmo, tá? Então, boa terça-feira. Obrigado, Deus. Obrigado a todos pela presença. Ótimo trabalho, gente. Tchau, tchau.